em 2022. Pois bem, a minha conversão, ela iniciou-se no ano de 2008. Tá? Eu não nasci num berço cristão, né? Meus pais não são cristãos, não são adeptos da minha fé, da minha religião, né? Hoje eu tenho 32 anos, eu sou um membro da Assembleia de Deus. Nós vivemos na cidade de Genipapo dos Vieiras, nós estamos aqui neste campo, né, para a glória de Deus, estamos presidindo, cuidando de uma congregação, a congregação Fonte de Água Viva. E minha experiência, ela iniciou no ano de 2008. Como foi essa experiência? A minha experiência, ela foi assim. Ela começou quando eu conheci no ensino médio, na Escola Estadual Vespasiano Ramos. Eu conheci ali 4 jovens que eram assembleianas, que ministravam a palavra, ministravam louvor, e elas começaram a me evangelizar. E elas falavam para mim nos intervalos, até mesmo nos períodos das aulas, dizendo para mim uma frase bem simples que todos conhecem, que é aquela famosa frase: Jesus te ama. E aquela frase começou a surtir efeito em minha vida. Até que um belo dia, uma das jovens, né, hoje eu não sei onde que ela está morando, qual localidade, em qual estado, mas eu sei que ela disse assim: Flávio, eu quero te emprestar um filme para você assistir, um filme bíblico, um filme cristão, que fala sobre o arrebatamento. O nome do filme até é Megiddo. E ela me deu esse filme, e eu peguei esse filme e fui assistir com os meus irmãos. Os meus 2 irmãos, eles eram cristãos, crentes da Assembleia de Deus, membros, e nós fomos assistir esse filme. E veja bem, irmãos, e amigos que estão assistindo esse vídeo, muitas pessoas não acreditam no reino, que exista um reino espiritual, e que o reino espiritual está conectado, que tem conexão com esta terra, tá? E alguns dizem que é apenas fantasia dos assembleianos, a forma que eles cultuam, que eles gritam, que eles celebram. Mas esse mundo espiritual, ele existe e está comprovado nas páginas da Bíblia. É só nós lermos Efésios capítulo 6, a partir do versículos 10, 11 e 12, que lá Paulo irá descrever, né, os principados, as potestades que habitam nas regiões celestiais, que são comandadas e comandados pelo anjo de luz que caiu, né, que é Satanás. Pois bem, nós assistimos esse filme que falava sobre o arrebatamento, que falava sobre a vinda de Jesus, que descrevia a maneira como o anticristo ele iria comandar, tá? Ele iria organizar o seu modelo de governo nessa terra, a forma com que ele subjugava as nações, e a forma que ele escravizava as pessoas, a forma que eles se rebelavam contra Deus, e o fim trágico, que, como está na palavra de Deus, o anticristo, Satanás, o falso profeta e aqueles que são adeptos do anticristo teriam por parte do nosso Senhor. Pois bem, assisti aquele filme com os meus irmãos, né? E fui dormir como de costume. Dormia na sala, quando de repente, assim, por volta de entre 2 e 3 da manhã, eu tive uma experiência. E esta experiência espiritual, ela marcou muito a minha vida. É tão tal que nós estamos em 2022 e eu nunca esqueci essa experiência que eu tive com Deus. Naquela noite, após ter assistido o filme Megiddo, eu fui dormir e eu lembro-me que me deu aquela vontade de abrir os olhos. As lâmpadas estavam apagadas, estava tudo escuro, e quando eu abri os olhos eu vi na minha frente a figura de um ser todo negro, preto, né, com chifres, e ele dizia que ele era o diabo, que não era para mim acreditar em Jesus. Então eu tomei um susto, né, eu gritei, eu acordei meus pais, acordei a vizinhança, acordei todos da minha casa, até os vizinhos. Eu abracei meu irmão, eu estava chorando,
e disse para ele que eu acreditava em Jesus. Esta foi a primeira experiência que eu tive antes da minha conversão. Porque no mesmo dia, no período da tarde, eu me converti ao Senhor Jesus. Então foi através deste filme, dessa aparição mística, né, desse ser que é Satanás, ou que apareceu ali para mim. Eu tomei um susto, mas também aquela experiência ela mudou a minha vida, porque foi a partir dali, tá? Foi a partir dali que eu percebi que realmente eu precisava me encontrar com o Senhor Jesus para ter a minha vida transformada e a minha vida mudada. E eu, como de costume, tomei meu banho, almocei, peguei a minha mochila com os meus livros e fui para a escola. E antes de eu chegar na escola, eu sempre gostei muito de imitar algumas pessoas, né, algo do tipo. E a moça que estava comigo, ela era cristã, né, servindo ao Senhor. Ela disse: pois, Flávio, imita o que eu vou te dizer. E ela falou a frase: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aquilo gerou um impacto na minha vida. Quando eu falei essa frase, eu parei no meio da rua instantaneamente, 1h da tarde, às 13 horas, e de repente eu comecei a chorar. Ora, eu já tinha ouvido a palavra, eu já tinha ouvido alguém cantar um hino, orar, e nunca tinha sentido vontade de chorar. Mas naquele dia, quando eu disse que queria Jesus, que eu o aceitava, que eu queria Ele comigo na minha vida, eu comecei a chorar. Quando cheguei na escola, que entrei, sentei na minha carteira e de repente um amigo colocou um hino, tá, o hino do Fernandinho, e eu comecei a ouvir aquele louvor e passei os 5 horários da aula chorando, sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que era aquilo. Quando alguém chegou para mim e disse assim: olha, você está chorando por causa de que o Espírito Santo está trabalhando em tua mente, em teu coração, e você está sentindo a presença do Espírito Santo, por isso que você está chorando agora. Essa foi uma das minhas experiências, uma das que mais marcou a minha vida. De tantas outras que tenho para contar e para relatar, que estarei relatando aqui. Então, muitas vezes, quero dizer aqui para você, quando temos uma experiência com Deus, um encontro com Deus, vamos olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Atos capítulo 9, quando Saulo se encontra com Jesus, que ele tem aquele diálogo aberto com o Senhor, dentro de poucos dias ele muda de postura, muda sua vida espiritual, muda suas ações, muda sua maneira de ser e de viver e passa a ser um cristão. Alguém que tem um encontro com Deus, ele muda a mente, tá? A mentalidade dele é mudada. Muda a sua linguagem, a maneira de falar. Muda o seu caráter. As suas atitudes são diferentes. Tá? Então, todas as experiências que temos com Deus, ela provoca em nós mudanças. E essas mudanças são para melhor. Para que possamos servi-lo melhor, estarmos tendo com Ele uma comunhão, tá? Um relacionamento de intimidade. E esta foi a minha primeira experiência. Então, todas as pessoas que têm um encontro com Cristo, esse encontro vai gerar nelas grandes mudanças, vai ter um impacto enorme e automaticamente as pessoas que estão ao seu redor irão perceber que aconteceu algo contigo, que mudou alguma coisa aí dentro de ti, na tua mentalidade, nas tuas atitudes, nas tuas ações. E de repente, nós estamos na igreja, servindo ao Senhor, compartilhando essa experiência para te ajudar, para dizer para ti que é possível sim ser diferente, é possível sim sermos cristãos, que a palavra de Deus, ela nos conclama para sermos diferentes, termos um caráter transformado, um caráter santo, puro, que agrade ao Senhor. Haja vista o texto que fora lido aqui, em Atos capítulo 1 e versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Quando nós temos um encontro com Jesus, quando passamos por uma experiência com Deus, automaticamente nós nos tornamos uma testemunha daquilo que Deus fez em nossas vidas
e uma testemunha da sua poderosa palavra, tá? Então as suas experiências, elas precisam ser compartilhadas para que alguém seja alcançada ou alcançado pela presença do Senhor Jesus. E dentre outras experiências que iremos relatar aqui, como experiências de milagres, de curas, batismo com o Espírito Santo, de convocação para o ministério da palavra, nós iremos relatar todas essas experiências aqui, bem como de outros homens de Deus e de outras mulheres de Deus, que também compartilharão as suas experiências aqui no canal Sua Palavra. Tá? Nós somos uma família Sua Palavra. Você que é assembleano roxo, que ama a Assembleia de Deus em todo o Brasil, no nosso estado do Maranhão, no estado de Goiás e dentro de todos os estados da federação, nós queremos desejar a você uma paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Você é uma bênção de Deus. Conte essa experiência. Relate o que Deus fez, porque na primeira epístola de João, no capítulo 1, João diz assim: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido da parte do nosso Deus. É claro que a experiência que eles tiveram com Jesus é um pouco diferente da nossa. Eles viram Cristo de forma presencial. Eles tocaram, como o apóstolo João até diz, na palavra. Eles viram o verbo de Deus encarnado. Oh glória, que maravilhas! Mas nós temos também essas experiências produzidas pelo Espírito Santo, o Consolador amigo, o intercessor, que Deus deixou para morar e habitar conosco, em nome do Senhor Jesus. Você que é inscrito, não deixe de deixar o seu like, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Você que não é inscrito, que não faz parte